Olá, meu nome é Luciana Michel, eu trabalho para a Alfamídia no setor de treinamento, eu sou instrutora da Alfamídia na área de infraestrutura de redes Microsoft. Nossa mini aula de hoje trata de um assunto que é bastante crítico para os administradores de uma rede, que é o gerenciamento do sistema de arquivos. O nosso assunto, o nosso foco principal de hoje é a possibilidade de restringir que o usuário não possa salvar arquivos do padrão MP3 no servidor de arquivos da organização. Em primeiro lugar, para que a gente possa executar essa restrição, é preciso que o servidor, onde está configurado o nosso servidor de arquivos, seja um Windows Server 2008. Em segundo lugar, é necessário que ele tenha o serviço, a função do computador para ser um servidor de arquivos e dentro dessa função que ele tenha adicionado o serviço de gerenciamento de arquivos. Então vamos começar olhando a nossa ferramenta chamada gerenciador de servidores. Pelo gerenciador de servidores é onde a gente adiciona e verifica as funções e os recursos que estão habilitados em um Windows Server 2008. Para o que a gente vai executar hoje, nós precisamos que a função servidor de arquivos esteja adicionada e para ela tenha sido adicionado o serviço chamado gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Nesse meu Windows Server, esse já está instalado para que a gente possa então executar a nossa função. Em todo caso, é só seguir o assistente que ele ativa então esse serviço dentro dos serviços de arquivos. Feito isso, a gente então, lá nas ferramentas administrativas, vai ter uma console chamada Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos. Dentro deste aplicativo, dentro dessa console administrativa, eu tenho a possibilidade de gerenciar cotas de espaço em disco por pasta, por unidade. A parte que nos interessa especificamente, que é o gerenciamento de triagem de arquivos. Também posso gerar relatórios de armazenamento, gerenciar a classificação e executar outras tarefas de gerenciamento. O que nessa nossa mini aula nos interessa é o foco no gerenciamento de triagem de arquivos. Por aqui, então, nós temos os grupos de arquivos. Junto com o Windows, quando a gente ativa esse serviço, vem uma série de grupos previamente configurados. Mas nós vamos criar um grupo, porque a nossa necessidade é restringir MP3. Então, nós vamos chamar esse nosso grupo de arquivos de MP3. Que tipos de arquivos eu quero excluir? Eu quero excluir todo e qualquer arquivo MP3. Então, eu adiciono que eu vou criar um grupo de arquivos da extensão MP3. Ok. Depois disso, eu vou então criar um modelo. Para criar o modelo, a gente vai então com o botão direito em cima de modelos de triagem, se clica em criar modelos de triagem de arquivos e aqui então eu vou dizer para ele se eu quero partir a partir de um padrão já existente, ou seja, de um modelo que já exista, ou se eu quero criar um novo. Eu vou criar um novo, eu quero criar a restrição de salvamento de arquivos MP3. MP3. Então, eu tenho dois tipos de triagem de rastreamento. A ativa não permite a ação que a gente vai estar monitorando aqui sobre o tipo de arquivo. A passiva, ela permite que o usuário salve o tipo de arquivo que eu estiver criando essa regra, mas ele gera uma informação para que a gente possa monitorar. Então, mas eu quero criar uma ativa, eu não quero efetivamente que sejam salvos arquivos MP3. Então, eu criei uma triagem ativa. Vou aqui nos grupos de arquivos e marcar aquele que eu criei chamado MP3. E aí, então, eu tenho aqui criada a minha regra. O que mais eu poderia fazer aqui? Eu poderia solicitar que fosse enviado um e-mail, sempre para
quando fosse salvo um arquivo desse tipo. Poderia criar uma entrada no log de eventos sempre que houvesse o salvamento de um arquivo desse padrão. Poderia executar um comando ou gerar um relatório. Eu não quero efetivamente, eu quero só que bloqueie o salvamento do MP3. Criada a minha regra de bloquear o MP3, ok? Eu tenho que definir agora para ele onde eu quero fazer esse bloqueio. Então, a gente vai em triagem de arquivos e pede para criar a triagem. Aí eu tenho que determinar onde é que eu quero fazer essa restrição. Então, eu vou pegar aqui a minha unidade E inteirinha. Eu não quero que salve arquivos MP3, que é a área onde eu armazeno os meus dados. Ok. Aí, o que eu quero? Qual é a regra que eu vou aplicar para ele? Eu vou aplicar naquele restrição de salvamentos de arquivos MP3 que eu criei. E aí, então, criei. E ali, então, está nesse momento, e a partir desse momento, eu não consigo mais salvar arquivos MP3 na unidade E do meu servidor de arquivos. Vamos fazer um teste para ver se efetivamente ele vai conseguir restringir. Aqui no meu Outlook, eu tenho então uma musiquinha que eu recebi, e então eu vou tentar salvar ela. Então eu vou pedir para ele salvar como. Está lá o meu arquivo MP3, e eu vou escolher salvar em dados, funcionário, administrador, que é a minha pasta, e vou mandar salvar. Aí ele diz, você não tem permissão. Deseja salvar em outro lugar? Aí, então, eu poderia escolher salvar em outro lugar. Se caso esse arquivo fosse qualquer outro, só para mostrar que há realmente a restrição, vamos tentar salvar um outro arquivo lá. Vamos pegar aqui no C, em exercícios, eu tenho aqui um arquivo texto, uma figura, uma imagem JPEG. Vamos copiar essa imagem, vamos lá no E, em funcionários, administrador, e aqui então eu vou mandar ele colar. Está salvo. Por que está salvo? Porque eu só restringi o salvamento do MP3. Então, se eu quisesse salvar esse MP3 em uma outra área do meu disco, como lá no C, por exemplo, eu não tenho a restrição criada, vamos pegar aqui em dados, por exemplo, eu não tenho a restrição criada, então eu vou mandar ele salvar o MP3 e está feito o salvamento, Vamos conferir lá em dados. E aqui, então, está salvo o MP3. Então, se houver a necessidade de restringir o salvamento em todas as áreas, eu tenho que criar uma regra para cada área. Nesse exemplo que eu fiz com vocês, eu restringi o salvamento de arquivos do tipo MP3 na unidade E de um servidor de arquivos. Se vocês tiverem interesse em mais informações, quiserem visualizar outras mini aulas, nós estamos disponíveis para vocês no site alfamedia.com.br. Muito obrigado pela atenção, espero que a informação seja útil.